Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz com Jesus essa noite? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria, uma honra nós estamos na casa do Senhor, para mais uma vez nós adorar, engrandecer o nome daquele que reina e vive para sempre, né? Aquele que olhou para mim, para você lá no lamaçal do pecado, aonde muitos não deram valor, aonde muitos olharam para mim, para você e disseram que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas o olhar do Senhor, ele é diferente do olhar do homem. Ele olhou para mim e para você e falou: o homem pode ser que não tem valor nenhum, mas para mim há um grande valor. Então foi onde o Senhor nos resgatou, né? Nos lavou com seu sangue, e por isso que essa noite nós estamos aqui para adorar o nome dele. Louva a Deus pela vida do presbítero Márcio, né? Meu amigo, pastor dessa igreja, a qual teve a confiança de estar nos convidando para estar ministrando a palavra do Senhor, uma campanha sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, e eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. A palavra, ela não é do homem, a palavra é do Senhor. Como eu sempre falei, nós somos instrumentos na mão de Deus. E se Deus, ele quiser usar se ele quiser usar você nessa noite, e ele é Deus. Mas se Deus quiser se calar, ele continua sendo o mesmo Deus, porque ele é dono de todas as coisas. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 1. A gente sabe que quando João estava lá, estava preso, não podia sair, mas ele podia escrever. E o Senhor teve a visão das 7 igrejas, e o Senhor manda o apóstolo João escrever as 7 igrejas para as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 3, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tens os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, não tens nome de vivos e estás morto. Se vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependei-te-ei. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos de branco, porquanto são dignos disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode fechar a tua Bíblia, tomar o seu assento. Vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, te coloco diante da tua presença nesta noite, Pai, que o Senhor possa falar na nossa boca, Senhor, que nós podemos ser um instrumento nesta noite, Pai, usado nas tuas mãos, Pai, porque nós cremos que nós somos dependentes do teu Espírito, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações, não aquilo que talvez nós saímos da nossa casa esperando ouvir, Senhor, mas aquilo que o Senhor já tem preparado para que nós pudéssemos ouvir nesta noite, Pai, porque eu creio que é o Senhor que é dono de todas as coisas, o Senhor que tem o controle de todas as coisas na mão, Pai. Fica conosco, assim nós te louvamos e nós te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje quero compartilhar um pouco com os irmãos, contar um pouco sobre a história da igreja de Sardes. A cidade de Sardes, ela é citada no livro do Apocalipse por causa do quê? Por causa de uma comunidade cristã que havia ali na cidade de Sardes. Mas a história de Sardes, ela começou
antes dos tempos em que o livro do Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. A história de Sardes já começou há muitos anos atrás. Antes de ser escrito o livro do Apocalipse, já existia a história da cidade de Sardes. E Deus, quando manda João escrever as 7 cartas, Deus ele fez um resumo, Deus fez uma pesquisa geográfica sobre a cidade de Sardes. Então, a cidade de Sardes, ela era uma cidade a qual ela se orgulhava. A cidade de Sardes era orgulhosa por quê? Porque ela se sentia inconquistável pelos seus inimigos. A história conta que Sardes ela era muito orgulhosa, ela se sentia poderosa, se sentia inferiores às outras cidades. Por quê? Porque ninguém conseguia atacar, ninguém conseguia vencer, ninguém conseguia entrar na cidade de Sardes. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que ninguém conseguia invadir a cidade de Sardes? Sardes, além de ter as suas grandes muralhas, a cidade de Sardes ela também era fortificada naturalmente pelas suas montanhas. A cidade de Sardes ela ficava assentada sobre o monte íngreme, de difícil acesso à cidade. Então a história conta que a cidade de Sardes ela estava bem protegida. A cidade de Sardes ela estava bem guardada. Ninguém conseguia chegar, ninguém conseguia invadir a cidade de Sardes. Mas a história conta também que a cidade de Sardes ela já estava vivendo seus piores dias. Louvado seja o nome do Senhor. A cidade agora começa a viver os seus piores dias da sua história. Sardes era uma cidade de idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. E em Sardes, a religião romana, a história conta que a religião romana naquela época, ela era difundida. E a cidade de Sardes era um centro de culto a Ártemis. Louvado seja Deus. Jesus então, quando teve a visão da cidade de Sardes, Jesus ele teve a visão das 7 igrejas da Ásia. Então Jesus manda João escrever as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Louvado seja Deus. Aí você pega a cidade de Éfeso, aí você pega a cidade de Tiatira, aí você pega a cidade de Bergamo, aí você pega a cidade de Sardes. Essas 4 igrejas, a história relata que elas receberam repreensão e elogios do Senhor. Aí você pega então a cidade de Esmirna e a cidade de Filadélfia. A história conta que essas 2 igrejas apenas receberam só elogios de Deus. Glórias a Deus. Aí então você pega a cidade de Laodiceia. É a única igreja que recebeu críticas. Sabe por quê? Porque faltava Cristo dentro dela. Louvado seja Deus. A cidade então de Laodiceia era uma cidade que não tinha elogios. Era uma cidade que recebia só crítica. Por quê? Porque o povo daquela época, eles cantavam, eles pregavam, mas Jesus estava pelo lado de fora da igreja. E nos dias de hoje não é diferente. Muitos lugares que a gente chega, a gente pensa, mas por que que o culto está morto? Por que que o culto está parado? Porque muitas das vezes o Senhor tira a sua presença e deixa pelo lado de fora. Porque Ele sabe como está o seu povo. Tem muitos tempos que Ele é consagrado a culto ao Senhor, mas o Senhor já retirou a sua presença. Louvado seja Deus. Tem tipo de pessoas que chegam à casa do Senhor e não conseguem sentir nada. Chega na casa do Senhor e está vazio. Chega na casa do Senhor, começa a reclamar, começa a murmurar, porque eu não estou sentindo nada, o culto está morto. É porque o Senhor já tirou a sua presença. Louvado seja Deus. Sardes agora ela recebe uma das críticas mais severas de Cristo. Cristo agora começa a criticar Sardes. Por quê? Porque Sardes tinha uma aparência de uma igreja viva, mas a igreja de Sardes era uma igreja morta. Louvado seja Deus. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje a gente pode observar, muitas pessoas têm aparência de vivo, mas ainda está morto espiritualmente. Louvado seja Deus. É interessante nós notar que, ao contraste de outras igrejas, Sardes ela é deixada em paz pelo diabo. Sardes ela é deixada quieta pelo diabo. Sardes ela é deixada tranquila, ninguém faz nada com ela, nem o diabo se levanta contra ela. Por quê? Porque ela só tinha a aparência que estava viva, mas aquela igreja já estava morta há muito tempo. E quando você está morto, o diabo ele não vai fazer nada contra a sua vida.
Quando você está morto, o diabo jamais vai se levantar contra a sua vida. Quando você está morto, o diabo jamais vai querer te confrontar. Por quê? Porque ele sabe que você perdeu a tua espiritualidade. Louvado seja Deus. Muitas das vezes a gente reclama porque somos criticados. Muitas das vezes a gente reclama porque as pessoas se levantam contra eu e você. Porque quando nós temos a aparência de vivo e nós estamos vivos, nós incomodamos o inferno. Louvado seja Deus. O inferno nunca vai ficar sossegado com um crente que ainda está vivo. Pode ter certeza, se você está sendo confrontado é porque você está incomodando o inferno. O inferno ele não vai sossegar enquanto você estiver vivo na presença do Senhor. Glórias a Deus. E a história conta que a cidade de Sardes ela não tinha provações. A Sardes eles não tinham sofrimentos. Por quê? Porque a aparência é de vivo, mas eles estavam mortos aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas hoje que pensam que está vivo, mas já está morto diante do Senhor. Por você subir para pregar, por você subir para cantar, não quer dizer que você está vivo. Louvado seja Deus. Adorar a Deus tem que ser em espírito e em verdade, não da boca para fora. Aquele que está morto, ele só adora da boca para fora. Louvado seja Deus. Jesus ele pede então para João, João escreve sobre o que tu viste. João escreve o que você vê. E João escreve sobre as coisas que hão de acontecer. Por que Jesus manda João escrever sobre o passado? Porque tem coisa que Deus não quer que você esqueça. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Porque o passado foi de onde Deus te tirou. O passado foi aonde que você viveu. Se tu não sabe de onde você veio, jamais você saberá aonde você está nos dias de hoje. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas que já esqueceram de onde Deus tirou. E hoje não sabem onde está. É por isso que chega até a casa do Senhor e não consegue adorar a Deus. Chega até a casa do Senhor e não sente nada. Entra da mesma forma e sai da mesma forma. Não sente nada. Por quê? Porque não sabe de onde que Deus tirou. Jamais vai saber aonde que está nos dias de hoje. Quando eu e você reconhecemos da onde que Deus arrancou nós, da onde que Deus pegou nós, da onde que Deus tirou nós, aonde muitos estão morrendo, nós vamos saber aonde que Deus colocou. E nós abrimos a boca e glorificamos o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Deus ele manda João escrever sobre o passado, para que eu e você viemos todos os dias da nossa vida lembrar de onde Deus nos resgatou. Louvado seja Deus. Esse tipo de pessoas que não sabem de onde veio, jamais saberão aonde estão. São tipo de pessoas que têm aparência de vivo, mas ainda está morto dentro da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há culto morto. Quem está morto muitas das vezes é eu e você. Porque a glória de Deus ela está na casa. A presença do Senhor ela está no meio do ambiente. Só não sente quem está morto. Muitas das vezes a gente queima a língua em falar que o culto é morto. Por quê? Porque quem está morto é eu e você, porque não temos a capacidade de abrir a boca e adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Sardes tinha uma boa reputação diante dos homens, mas uma péssima reputação diante de Deus. Louvado seja Deus. A igreja de Sardes, ela mostrava diante das pessoas uma boa reputação, mas diante do Senhor, o Senhor olhava e falava: essa igreja é morta. Essa igreja não tem mais a minha presença. Essa igreja não faz mais a minha obra. Essa igreja só vive de aparência. Louvado seja Deus. As pessoas naquela época, elas visualizavam a igreja de Sardes. Elas viam a aparência externa da espiritualidade que tinha a igreja de Sardes. Mas Deus, ele enxergava a apatia espiritual, que é a verdadeira condições daquela igreja naquela época. Por quê? Porque o homem, ele olha para mim e para você, e ele vai ver a nossa aparência externa. E Deus, quando ele olha para mim e para você, ele vai ver a aparência interna. Louvado seja Deus. Se uma irmã chegar a vir à casa do Senhor com uma mini saia bem curtinha, ela vai ser criticada.
Se o irmão chegar na casa do Senhor com uma roupa coladinha, ele vai ser criticado. Por quê? Porque as pessoas olham para mim e para você, elas veem a aparência por fora. Mas Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele vê o íntimo do nosso coração. Não adianta a gente estar na casa do Senhor e querer viver de aparência. Louvado seja Deus. Era isso que a história contava sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma igreja que vivia de aparência diante dos homens. Louvado seja Deus. Infelizmente a situação daquela igreja, ela vem retratando exatamente a maioria das igrejas nos dias de hoje. As igrejas nos dias de hoje, muitas igrejas, vêm vivendo de aparência. E muitas igrejas já perderam a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E a igreja que eu falo nessa noite não é um templo. A igreja é eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Aqui simplesmente é só uma sala com 4 paredes. A igreja é eu e você. O que é que nós estamos sendo diante do Senhor? Que tipo de igreja que nós estamos representando aí no mundo? Que tipo de igreja que Deus está vendo em mim e em você? Será que nós somos a verdadeira igreja de Cristo? Louvado seja Deus. Tem pessoas que demonstram ser aquilo que nunca foi. Quando está na igreja, transmite algo de Deus para as pessoas. Mas quando ela sai lá fora, ela é totalmente diferente daquilo que ela vem transmitindo. Louvado seja Deus. Vivemos um mundo perturbado. Um mundo ao contrário daquilo que Deus quer que a gente vive. Tem tipos de pessoas que vêm adaptando com as coisas deste mundo. A história conta que Sardes, ela podia ter incentivado a cultura da sua época. Mas a igreja de Sardes, ela deixou-se levar pela cultura mundana. E é isso que vem acontecendo no meio do povo cristão. As pessoas estão acostumando com aquilo que o mundo vem oferecendo. E estão perdendo seus princípios. As pessoas estão perdendo seus valores. Só vir para a igreja não quer dizer que você é a igreja. Que a igreja de Sardes mostraria ser uma igreja. Mas era uma igreja morta. E o Senhor jamais vem buscar uma igreja morta. O Senhor vem buscar uma igreja que é viva. O Senhor vem buscar uma igreja que no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio das diversidades, no meio das provações, ainda chega até o seu templo e consegue levantar a sua mão e adorar o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Grandioso é o teu nome, Senhor. São tipos de pessoas que têm um espírito de enganador. São tipos de pessoas que vivem dentro da casa do Senhor com um espírito mentiroso, que os faz pensar que tudo está bem. Só vir para a igreja está bom, mas na verdade nunca foi igreja. A maior decepção de um crente é quando a gente é enganado pelaquele que está sentado do nosso lado. Sabe por quê? Porque quando a pessoa senta do nosso lado, a pessoa está congregando na mesma igreja comigo, com você, a pessoa muitas das vezes demonstra ser, mas na realidade ela nunca foi. Tem vários tipos de pessoas assim. Elas demonstram ser aquilo que nunca foram. E quando eu e você conhecemos a verdade sobre aquela pessoa, muitas das vezes a gente é desanimado. Muitas das vezes a gente é entristecido. Por quê? Porque a gente confiou, a gente acreditou e a gente apostou, mas ele nunca foi igreja. Por isso que eu e você temos que estar sempre avivado na casa do Senhor. Não importa a circunstância da nossa vida, não importa o que nós estamos passando, não importa o que nós estamos vivendo, nós temos que ser igreja de Cristo. Louvado seja Deus. São tipos de pessoas que vivem dentro da casa do Senhor com uma grande ilusão de aparência de vivo, mas espiritualmente está morto na presença de Deus. E muitos crentes nos dias de hoje já perderam o brilho do Espírito Santo. Tem muitos crentes no dia de hoje que saem fora, não é mais confrontado. Por quê? Porque não brilha mais no mundo em que estamos vivendo. Quando eu e você sentimos confrontado, quando eu e você sentimos muitas das vezes caluniado, apontado o dedo, é porque ainda nós estamos incomodando o inferno.
Louvado seja o nome do Senhor. A história conta que a igreja de Sardes ela era deixada bem tranquila. O diabo jamais se levantava contra a igreja de Sardes. Por quê? Porque tinha aparência de viva, mas era uma igreja morta. Que eu e você que saiu da tua casa e chegou até aqui, que nós podemos demonstrar que nós estamos vivos na presença do Senhor. A Bíblia diz que Sardes não incomodava mais o mundo. Por quê? Porque Sardes ela vê se influenciar a cultura na sua época. A Bíblia diz que a igreja de Sardes ela é influenciada a cultura mundana. A igreja de Sardes ela tinha falhado em ser igreja. Ela tinha nome de igreja, mas ela não era mais igreja. Quantos cristãos hoje que não são mais igreja? Vêm para a igreja, mas não são mais igreja de Cristo. Louvado seja Deus. E nosso dia não é diferente. Porque o nosso subracional, a nossa teoria é que temos que se adaptar com a adaptação do mundo. E quando eu e você pensamos e imaginamos dessa forma, nós começamos a perder os valores da nossa vida. Começamos a perder os valores de herdar o reino do céu e deixamos de ser igreja de Cristo. É tão engraçado que a gente vê que o mundo nos dias de hoje ele vem se adaptando cada vez mais. A tecnologia vem avançando cada vez mais. E os crentes no dia de hoje querem ir mudando como o mundo vem mudando. A gente tem que saber que Cristo ele foi, ele é e será o mesmo eternamente. Cristo ele nunca mudou. Ele foi, ele é e ele será eternamente. Por que que eu e você muitas das vezes queremos se adaptar com aquilo que o mundo vem se adaptando? Quando nós botamos na nossa mente que a gente tem que se adaptar como o mundo vem se adaptando, nós começamos a perder os nossos valores. Nós começamos a deixar de brilhar no mundo. Por quê? Porque nós estamos adaptando a nossa vida, o nosso costume, com os costumes mundanos. E os costumes mundanos não fazem a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A história relata que a cidade de Sardes era uma cidade que ela era muito orgulhosa e se achava melhor do que as outras. Por quê? Porque ela se sentia imbatível. Era uma cidade que se sentia que não podia ser invadida. Por quê? Porque ela tinha um grande exército. Ela tinha suas grandes muralhas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, ser vigilante, porque o diabo sempre espera oportunidade de atacar. O diabo ele nunca vai atacar eu e você naquilo que nós somos mais fortes. O diabo ele vai esperar a primeira brecha para atacar a minha e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a história relata que a cidade de Sardes, então, ela se orgulhava de ser uma cidade que era imbatível pelos seus inimigos. Louvado seja Deus. São tipos de pessoas no dia de hoje que se sentem inferiores às outras. São tipo de pessoas que acham porque prega a palavra do Senhor, porque louva o nome do Senhor, porque está no culto, acha que ninguém pode derrubar, ninguém pode fazer nada. Cuidado com a brecha que você deixa. Louvado seja Deus. E a história conta que a cidade, como ela era muito orgulhosa, achava que ninguém podia embater, mas ela acabou caindo nas mãos do rei Ciro. A história conta que o rei Ciro e seu exército cercou a cidade de Sardes por 14 dias. Então 14 dias a cidade foi cercada. Ciro ele sabia que ele não conseguia invadir a cidade de Sardes, porque o rei Cresso e todo o seu exército era muito forte, era poderoso. Ciro então, o que ele fez? A história conta que durante 14 dias o rei Ciro começa a observar a cidade de Sardes. Ele cercou toda a cidade de Sardes e no primeiro dia eles chegam até as frentes das muralhas e quando eles começam a olhar, eles vê os soldados tudo ao redor das muralhas. No segundo dia, o rei Ciro chega novamente e quando ele vê, os soldados estavam todos eles acordados, cuidando da cidade de Sardes. E a história conta que no terceiro dia aconteceu a mesma coisa, no quarto dia, no quinto dia. No sexto dia o rei Ciro chega de novo e ele olha, os soldados estão todos acordados, vigilante sobre a cidade. E a história conta que no sétimo dia, no oitavo dia, nono dia, 10º dia, 11º dia, 12º dia, 13º dia, o rei chega novamente e ele olha e ali está novamente os soldados, todos vigilantes cuidando da cidade. Então a história conta
que no 14º dia, o rei Ciro cercou a cidade. E quando ele olha, o soldado ter caído no sono. Então a cidade agora ela é tomada. E por onde que a cidade foi tomada? Por uma brecha que havia na muralha. O inimigo ele nunca vai invadir a sua vida onde você é mais forte. O diabo ele vai esperar a primeira brecha que eu e você der, para ele poder destruir a nossa família. O diabo ele vai esperar a primeira brecha que eu e você der, para ele destruir os nossos filhos. O diabo vai esperar a primeira brecha que eu e você der, para ele destruir o nosso ministério. O diabo vai esperar a primeira brecha que eu e você der, para ele acabar com o chamado de Deus na nossa vida. Por isso que a história conta: seja vigilante, louvado seja o nome do Senhor. O rei Ciro ele cercou aquela cidade por 14 dias. Ele estava bem tranquilo, ele esperou a primeira oportunidade que os soldados dormiram para ele invadir a cidade de Sardes. E é assim que o inimigo faz sobre a minha e a sua vida. Ele fica rodeando ao nosso redor. Nós vamos adaptando com as coisas do mundo, nós vamos deixando as coisas de Deus de lado, nós vamos dando valor primeiro àquilo que a gente consegue conquistar com as próprias mãos, nós vamos dando valor para aquilo que a gente vai adquirindo com o nosso suor, e nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. E no momento da nossa fraqueza, o inimigo ele entra e ele destrói a nossa vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes o orgulho, porque muitas das vezes a gente é orgulhoso mesmo, irmão. Quer ver quando começa a adquirir as coisas? Tem muitas pessoas que, olha, por isso que Deus permite que não consegue adquirir nada. Porque Deus sabe, quando começa a adquirir, o orgulho cresce. Louvado seja Deus. E o orgulho é uma ferramenta que não nos deixa enxergar a miséria espiritual que muitas das vezes nós estamos vivendo. O orgulho ele não deixa a gente enxergar a miséria espiritual que muitos hoje estão vivendo. A Bíblia diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e do que tens ouvido. Essa é uma referência do Senhor à sua palavra. E por intermédio dela é que o Espírito Santo produz o arrependimento sobre a nossa vida. É sobre a palavra do Senhor. O Espírito Santo ele produz o arrependimento. Todos os dias nós temos que se arrepender diante do Senhor. É tão engraçado que a gente chega na casa do Senhor, a primeira coisa que a gente faz quando dobra o joelho é pedir algo para Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega na casa do Senhor é dobrar o joelho e se arrepender. Porque todos os dias nós estamos acostumados, estamos sujeitos a pecar, a errar, a transgredir, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia relata que após a dura repreensão do Senhor sobre a igreja de Sardes, o Senhor ele deu mais uma oportunidade para a igreja. Cristo então agora, o Senhor Jesus ele chama os crentes da igreja de Sardes ao arrependimento. Eles tinham que mudar, e eles tinham que se despertar, porque eles estavam dormindo. Cristo nessa noite chama eu e você ao arrependimento, para que nós venhamos despertar do sono espiritual que nós muitas das vezes estamos vivendo. A gente está vivendo muitas das vezes um sono espiritual e a gente não está percebendo, está achando que tudo está bom. E Deus olha de longe e ele pensa: meu filho está se enganando com o seu próprio coração, está achando que está vivo, mas está morto. Então a Bíblia diz que Cristo ele chama os crentes para o arrependimento. E o Senhor fala: virei sobre ti como um ladrão. Em outras palavras, quem não vigiar será surpreendido. A gente está vendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor. A qualquer momento a trombeta toca. E se nós não ser vigilante, se nós não estar vivo espiritualmente, nós vamos ficar. É tão engraçado que quando faz um apelo sobre o arrependimento, as pessoas ficam com vergonha de vir na frente. A gente tem que ter vergonha da gente viver a vida toda dentro da casa do Senhor e a trombeta tocar e a gente ficar. Aí sim é para a gente ter vergonha. Vergonha de se arrepender é conserto com Deus. É vida no altar. É família restaurada. É casamento reconstruído.
Arrependimento é mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a história conta: ao que vencer, será vestido de veste branca, e serão apresentados ao meu Pai como vencedores. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz: e acompanharão o Filho de Deus em um cortejo triunfal pelo céu, trajado de vestes resplandecentes. Louvado seja o nome do Senhor. E jamais terão o nome apagado do livro da vida. Você tem certeza que o teu nome ainda está escrito no livro da vida? Será que o nosso nome ainda está escrito no livro da vida? Ou será que o nosso nome já foi apagado do livro da vida? Louvado seja Deus. Há muitas vestes manchadas no meio de muitas igrejas. E não é de hoje que o Senhor vem alertando o seu povo que há vestes, muitas manchadas ainda estão no meio do povo. As vestes, aquelas que um dia eram brancas, hoje estão manchadas. É noite de arrependimento. É noite de conserto. É noite de conhecer os erros. É noite de reconhecer que é dependente do Senhor. É noite de mostrar para o inferno que ainda está vivo na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o arrependimento ele sai de dentro para fora, de fora para dentro, as pessoas elas mudam só suas vestes e as maneiras de andar. Mas quando o arrependimento ele sai de dentro para fora, ele vem em lágrimas. O arrependimento ele tem que vir em lágrimas. Porque quando o arrependimento ele vem em lágrimas, é porque ele saiu de dentro para fora. É um arrependimento verdadeiro. Ele não muda só as vestes e a maneira de andar. Ele muda a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de como a gente vê as coisas, a maneira de como a gente se comporta diante do Senhor, a maneira de como a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, a maneira de como a gente se comporta diante da casa do Senhor. O arrependimento ele tem que ser em lágrimas. Louvado seja Deus. Porque o arrependimento, quando é da boca para fora, ele muda só a maneira de andar, irmãos. Ele muda só as vestes. E é por isso que as pessoas olham para mim e para você aí fora e ninguém faz nada. Como eles olhavam para a igreja de Sardes, eles viam uma aparência, mas era uma igreja morta. Eles olham para mim e para você e falam: é só mais um crente. Mas ninguém se levanta contra mim e a sua vida. Por quê? Porque nós só temos aparência, mas nós somos mortos. Mas que nessa noite o arrependimento ele vem em lágrimas, para que Deus possa encher a nossa vida, para que Deus possa nos guardar, para que Deus possa proteger a nossa família, para que Deus possa cumprir todas as promessas que Ele fez na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Se coloque de pé nessa noite. Fernanda vai estar louvando o nome do Senhor. E você tem a oportunidade de vir aqui na frente, você e a sua família. Nós vamos estar orando por você, pela sua família. Glória. Louvado seja Deus. Você consegue orar para a família de alguém nessa noite? Você consegue orar pela família de alguém nessa noite? Talvez você chegou aqui e quer representar alguma família, que você sabe que pregava, cantava, estava na casa do Senhor, e hoje, por uma brecha, o inimigo invadiu, destruiu a casa, destruiu a família, e você nessa noite tem a oportunidade de levantar um clamor por essa família, orar pela família um do outro, porque o diabo ele não tem poder para destruir, ele espera só uma brecha, mas se nós for vigilante, o Senhor ele guarda a nossa casa. Louvado seja Deus.